depois volta para o coração e do coração vai para todo o corpo. Então, vou fazer aqui as setinhas para você lembrar, ó. Quilomicrons, fígado, fígado, coração, coração, pulmão, pulmão, coração e do coração para todo o corpo. Então, começa aqui no primeiro, aqui é segundo, aqui é terceiro, aqui é o quarto caminho e aqui é o quinto caminho. Claro, esse quinto caminho, ele volta para o fígado e recomeça tudo de novo. Deu certo até aqui? Entendeu a brincadeira? Nesse percurso que os quilomicrons estão fazendo pelo corpo, e aí se você quiser, o VLDL também está fazendo pelo corpo. Se você quiser, o HDL, o LDL, está fazendo sempre esse movimento, não tem jeito de ser diferente disso. Chegará um momento de duas coisas. O primeiro momento é as nossas células, conhecidas como adipócitos, irão literalmente armazenar os ácidos graxos. E eles armazenam os ácidos graxos na forma de triacilglicerol. Beleza? Então, todo o ácido graxo que é armazenado no adipócito está na forma de triacilglicerol. E você entendeu o seguinte, que quando a gente pensa nos vasos sanguíneos, existirá enzimas, na verdade, uma enzima, que vai quebrar o ácido graxo, na verdade, né? O triacilglicerol, que está no quilomicron, que está no VLDL, no IDL, etc., em ácido graxo, para que o ácido graxo consiga entrar nas nossas células. Como é que se chama essa enzima? A lipase lipoproteica. E a lipase lipoproteica, ela fica onde? No nosso endotélio. E o endotélio são as células que revestem todos os vasos sanguíneos. Contudo, essa proteína, essa enzima, está nos vasos sanguíneos chamados de capilares. Então, lá nos capilares a gente tem, e a gente chama isso de lipase lipoproteica. Então, vou colocar aqui, ó, lipase lipoproteica, LPL. Beleza? Claro, essa sigla também vem do inglês, lipase lipoproteica. E dentro dos adipócitos, aqui dentro dos adipócitos, existe uma outra enzima. Como é que se chama essa outra enzima? Lipase sensível ao hormônio, que a gente chama de HSL. L de lipase, H de hormônio, S de sensível. Lipase sensível ao hormônio. Bem, e aí a gente vai perceber o seguinte, ó. Essa LPL, que é a lipase lipoproteica, quem que ativa ela? A ApoC2, que é a apolipoproteína C2. E o HCl, que é a lipase sensível ao hormônio, quem é que ativa ela? O glucagon. Então, o glucagon ou glucagon é responsável por ativar a lipase sensível ao hormônio. Para quê? Para quebrar os triacilgliceróis que estão armazenados nos adipócitos e liberar na corrente sanguínea ácido graxo livre. Para que eu preciso de ácido graxo livre? Bem, eu preciso dele para respiração celular. Então, ó, esse ácido graxo que está na forma de triacilglicerol dentro do adipócito vai ser liberado e vai se ligar, então, ácido graxo vai se ligar à albumina. E a albumina é que vai transportar esse ácido graxo para dentro das nossas células. Então, para as células musculares.
Então, perceba que existem dois mecanismos possíveis para que a nossa gordura chegue até dentro das células. Qual é o primeiro mecanismo? É a ativação da lipase lipoproteica a partir da ApoC2. Beleza? Neste caso, a gente está pensando que a gordura está vindo das lipoproteínas. Deu certo? Então, se a gordura estiver vindo da lipoproteína, qual é a enzima que tem que ser ativada? LPL. Quem que faz isso? A ApoC2. Se a gordura, então, quando que isso vai acontecer? Em situação pós-prandial, principalmente. Então, quando você come a gordura forma um quilomicro, passa pelo fígado, se transforma em VLDL, sai do fígado VLDL, aí essa gordura que está nas lipoproteínas tem que ir para dentro das nossas células. Deu certo até aqui? Beleza. E se você não tiver em uma situação pós-prandial? Aí a gordura, ela está onde? Dentro dos adipócitos. Aí eu preciso de retirar essa gordura dos adipócitos. Aí eu preciso de uma outra enzima. A outra enzima é a lipase sensível ao hormônio, que é ativado pelo glucagon. Deu certo? E aí, o que esse adipócito libera? Libera ácido graxo livre. E esse ácido graxo livre, na verdade, ele é livre? Não, ele é ligado a quem? Ao albumina. E aí, agora sim, essa molécula ácido graxo consegue chegar até as nossas células em uma situação que não é pós-prandial. Significa que você comeu. Aliás, que você não comeu, perdão. Deu certo, pessoas? Você consegue contar essa historinha para os outros? Então pensa, para você perder gordura, qual é o hormônio que tem que estar em alta dentro do seu corpo? Glucagon. Esse é o hormônio que tem que estar em alta para que ele seja capaz de destruir a gordura que está dentro dos seus adipócitos. Acontece o seguinte, existem alguns estudos que falam que os adipócitos, quando perdem gordura, não morrem. Eles simplesmente murcham. Para que um adipócito morra, ele precisa de ficar no mínimo 60 dias sem gordura dentro dele. Se você entendeu o que eu acabei de falar, isso explica parte do efeito sanfona, quando as pessoas tentam emagrecer e engordam novamente. Porque, em teoria, pelo menos os nutricionistas gostam dessa frase, para cada quilo de gordura perdida, você tem que ficar no mínimo 3 meses para aquele novo peso. Para que as células adipócitas morram. E aí você não volta a engordar porque a célula morreu. Entendeu a brincadeira? E aí você pensa, não, mas 3 meses é fácil. É não. Imagine que você perdeu em um mês 5 quilos. Multiplica isso por 3 meses, 15 meses. Você teria que ficar 1 ano e 3 meses com um novo peso para que todas as células morressem. Essa é a lógica. Então, na verdade, é bem difícil. Beleza? Deu certo? Aí o que a gente... Posso sair daqui? Dessa bagunça? O que a gente visualiza então? 2 coisas. Acho que a primeira você já entendeu. Você lembrou desse esqueminha da nossa primeira aula? Onde eu estou pensando aqui, ó, a gordura chegando no meu adipócito. A gordura fazendo ou formando triacilglicerol dentro do meu adipócito. E agora estou pensando nisso, por favor, tira uma foto. O que é isso? É o caminho metabólico para que o glucagon libere de dentro dos adipócitos os ácidos graxos livres.
Então acompanha junto comigo que você vai perceber o quão fácil é. Ó, glucagon, me fala, de onde é que ele vem? Das células alfa-pancreáticas. Então, lá das ilhotas pancreáticas, as células alfa liberam o glucagon em qual situação? Jejum. Então, quando você está em uma situação de jejum, as células alfa-pancreáticas, se você quiser, em situação normoglicêmica ou em uma situação hipoglicêmica, as células pancreáticas alfas entendem essa situação e faz com que o seu pâncreas libere o glucagon que vai para a corrente sanguínea. Esse glucagon interage com o seu receptor nas células adipócitas, que é isso que está em amarelo aí na imagem para você. E quando esse glucagon age em cima do seu receptor, esse receptor é um receptor metabotrópico. O que significa? Que ele está associado a qual proteína? Proteína G. A subunidade alfa ativa adenilato ciclase, isso você já sabe, transforma o ATP em AMP cíclico e ativa a proteína quinase A. Daqui para frente é que muda, porque essa proteína quinase A, ela vai ativar a lipase sensível ao hormônio. Então perceba que essa bolota em azul, que é o HSL, que é lipase sensível ao hormônio, ela vai ser fosforilada. Então, a fosforilação da lipase sensível ao hormônio significa a sua ativação. Então, aqui eu tenho a lipase sensível ao hormônio ativada. O que essa lipase sensível ao hormônio faz? Faz duas coisas. A primeira coisa é ativar a pirilipina. E a pirilipina é uma enzima que auxilia na quebra, na ativação, na verdade, né? Da lipase de adipócitos do triacilglicerol. Então, ó, esse L é de lipase e esse TG é do triacilglicerol. Então, perceba que essa enzima que está em azul, ela quebra o triacilglicerol em diacilglicerol mais um ácido graxo. Aí, a própria lipase sensível ao hormônio quebra o diacilglicerol em ácido graxos mais monoacilglicerol. E por fim, uma outra e última enzima, que é a lipase de monoacilglicerol, quebra o monoacilglicerol em ácido graxo mais glicerol. Aí o que vai para a corrente sanguínea? O ácido graxo. E esse ácido graxo, ao chegar na corrente sanguínea, se ligou a qual proteína? Albumina. E a albumina leva esse ácido graxo até dentro das nossas células cardíacas, para que haja o que a gente chama de respiração celular e produza ATP. Então a gente tem duas coisas importantes. E por que eu gosto de dar essas aulas de forma concomitante? Porque senão você vai pensar assim, ó, obrigatoriamente quem tem muita gordura no corpo tem a produção de placa de ateroma. Isso é verdade? Não. Obesidade não é obrigatoriamente sinônimo de placa de ateroma. Não é. Beleza? Claro que é fator de risco, mas não é obrigatoriamente todo obeso tem placa de ateroma. Da mesma sorte, não é obrigatório que todo longilíneo, todo magro, não tenha placa de ateroma. Então, magros têm placa de ateroma, da mesma sorte que obesos têm placa de ateroma. Beleza? Então, a relação não é mais, e era até pouco tempo atrás, pessoas obesas têm placa de ateroma, pessoas magras não têm placa de ateroma. Isso não é mais verdade. Show de bola? Segunda coisa que não pode ser verdade também é a ideia que os nossos músculos utilizam apenas glicose como fonte energética. Isso não é verdade.
Se você pensar no seu coração em especial, ele usa muito pouca glicose como fonte energética. Então, o que o músculo utiliza como fonte energética? Principalmente ácidos graxos. Beleza? Então, é essencial que ácido graxo, que você tenha reserva de ácido graxo. Por quê? Porque em momentos de normo/hipoglicemia, o glucagão tem que liberar o ácido graxo que está nos seus adipócitos para que o seu coração funcione. Beleza? Aí você pode pensar assim, nossa, então uma pessoa que não tem gordura perde-se energia para o coração? Na verdade, não. Por que não? Porque o seu corpo começa a se autodestruir para que isso não seja uma verdade. Beleza? Então as suas células começam a morrer. E claro que você sabe que a membrana plasmática das suas células é produzida a partir de ácidos graxos. Beleza? A sua musculatura começa a morrer. E você sabe que dentro da sua musculatura estriada esquelética, você tem muitas proteínas e aminoácidos que servem como fonte energética. Beleza? Então, é impossível faltar gordura do coração bater, porque o seu corpo se mobiliza para tirar gordura de tudo quanto é lugar. Deu certo na sua cabeça isso? Bonitinho? Bonitinho. E aí eu mostrei o seguinte para vocês, ó. Vai de novo, só para que a coisa tenha muita lógica. Tá. As formas principais da nossa última aula que a gente visualizou para transportar a gordura, quilomicrons, VLDL, LDL, HDL. E teoricamente você entendeu o seguinte, e aí a gente faz essa associação. Por que o LDL é classificado como mau colesterol? Porque ele é rico em quem? Éster de colesterina. Tudo bem? Na verdade, o problema está no LDL? Não. Na verdade, o problema está nos receptores de LDL. Os receptores de LDL também são chamados de receptores de ApoB100. Agora eu vou te fazer uma observação que é muito importante, que é o seguinte, ó. Lembra que quando a gente discute diabetes, a gente vai lembrar o seguinte, ó. Essa é a membrana plasmática das nossas células e esse é um capilar sanguíneo. E aqui, ó, você tem a glicose. Beleza? Claro que você sabe que a concentração de glicose é extremamente alta. E você sabe o seguinte, que para essa glicose entrar na célula, você precisa de um hormônio conhecido como insulina. Beleza até aqui? A insulina se liga onde? No receptor de insulina. RI. E esse receptor de insulina faz o quê? Ele pega as vesículas que está dentro da célula. E essas vesículas que contêm os glúteos, que são os transportadores de glicose, então esses quadradinhos pretos representam glúteo. E aí o receptor de insulina faz com que esse glúteo vá para a membrana plasmática e esse glúteo está na membrana plasmática. Entendeu a ideia? Então eu preciso de insulina para esse movimento acontecer. A gente chama isso de translocação de glúteo. Isso acontece principalmente em célula muscular. Beleza? Tanto cardíaca quanto estriada esquelética. Beleza. Com o glúteo na membrana plasmática, eu consigo colocar a glicose dentro da célula e essa glicose vai participar das vias metabólicas. O que o diabético tipo 2 tem? O diabético tipo 2, ele terá antes do diabético, né, o que a gente chama de resistência insulínica. O que significa para você resistência insulínica?
significa que você vai precisar de uma maior concentração de qual hormônio? Para você ter a mesma resposta. Por que isso acontece? Por causa do enrijecimento da membrana plasmática da célula. Então, esse receptor de insulina, ele tem que se locomover. E ele se locomove graças à fluidez da membrana plasmática. Se você enrijece a membrana plasmática, essa fluidez diminui. E se essa fluidez diminui, o receptor de insulina não se locomove. Deu certo? Isso é verdade. Se isso é verdade para pacientes diabéticos, ou seja, a membrana plasmática é rígida, o que você acha que vai acontecer com as lipoproteínas que tem apenas o receptor, aliás, a proteína ApoB100? Essa proteína ApoB100 deveria ativar aqui, qual enzima? Aliás, nem ativar a enzima, vou até melhorar. Deveria se ligar ao quê para entrar na célula? Deixa eu apagar isso. Deveria se ligar ao seu receptor. Então, aqui nas células, tem o receptor de ApoB100. Quando essa proteína ApoB100 interage com esse receptor, essa lipoproteína entra na célula. Beleza? Isso acontece. Tá. Mas perceba que, da mesma sorte que pessoas que têm resistência insulínica por não movimentar o receptor de insulina, o receptor de LDL, ou receptor da ApoB100, também não movimenta. Significa que é difícil da ApoB100 encontrar o seu receptor. Logo, a ApoB100 fica acumulada na corrente sanguínea. Então, é muito comum você encontrar pessoas diabéticas dislipidêmicas. E as duas relações são verdadeiras. Então, a pessoa que é diabética, ela tem problema no receptor de insulina? Tipo 2 não tem problema no receptor de insulina. Tem problema na mobilidade do receptor na membrana plasmática. E pessoas que têm dislipidemia sofrem do mesmo mal. Então, existe uma associação direta em pacientes diabéticos dislipidêmicos. Tá bom? Fechou? Entendeu o porquê? Por causa da diminuição da fluidez da membrana plasmática. Show de bola? Beleza. Dito isto, acho que você entende. Agora a gente pensa no processo de respiração celular. A gente já viu parte disso, mas a gente aprofunda agora no processo de respiração celular da célula cardíaca. Então, pense o seguinte, esse é o seu coração. Oi, coração. Muito bonito. Esse aqui são as artérias coronárias. Aliás, olha lá seu coração batendo. Que bonitão. Agora a gente vai visualizar a perfusão do coração. E aqui, perceba que eu estou olhando principalmente para ventrículos. O que você, teoricamente, deverá ser capaz de fazer no futuro? No futuro, você terá que ser capaz de identificar qual é esse vaso sanguíneo. Qual é esse vaso sanguíneo? E todos os vasos sanguíneos das coronárias cardíacas. Mais do que isso, você terá que ser capaz de falar: esse vaso sanguíneo irriga qual parede do coração? Beleza? Então, claro, para cada vaso sanguíneo você tem uma parede do coração que é irrigada por ele.
Aí você fala, isso é fácil, eu já aprendi isso na anatomia, estou super craque nisso. Aí a gente volta para cá. Você vai perceber que os eletrodos do eletrocardiograma são posicionados de tal forma, principalmente os pré-cordiais, que vai de V1 a V6, de tal forma a encontrar as paredes do coração. Beleza? Então, isso vai ter na nossa aula prática depois, você vai perceber isso. Acho que daqui 2 semanas, tá? Isso vai acontecer. E aí a gente vai posicionar eletrodos em regiões específicas do coração. Qual é o objetivo disso? É tentar mapear os vasos sanguíneos que estão irrigando o coração. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: quando você tem, deixa eu ver aqui, um infarto, dá uma olhadinha para isso, por favor. O que você está vendo nessa região? Todo mundo está enxergando? Apaga as luzes todas, por favor, só para a definição melhorar. Isso, obrigado. O que você está enxergando nessa região? Isso aqui representará o que para a gente? Onde está passando o mouse? Ou um trombo ou uma placa de ateroma. Quando você tem um trombo ou uma placa de ateroma, daquele local para frente, perceba que está até mais escuro, 2 coisas aconteceram. Primeiro, isquemia. Lembra para mim, o que significa isquemia? Diminuição do fluxo sanguíneo. E essa isquemia, ela é associada à hipóxia. O que é a hipóxia? Falta de oxigênio, claro, nessas células pós-entupimento de vaso sanguíneo. E o restante do coração? Está feliz? Trabalha? Quando essas células aqui, ó, elas entram em cãibra, qual é o problema daqui? É que as outras células não entraram em cãibra. Então as outras células puxam, literalmente esticam, esse pedacinho que está em cãibra. Porque ele está travado, concorda comigo? Beleza? E quando o restante do coração literalmente puxa esse pedacinho que está travado, mata as células. E aí você tem a morte celular do local onde teve a hipóxia. Bonitinho? Tá, então perceba que aqui você está visualizando 2 possibilidades. Primeira possibilidade, formação de placa de ateroma. Então a pessoa está tendo uma aterosclerose. Segunda possibilidade, formação de trombo. Beleza? Aterosclerose é gordura e trombo é sistema de coagulação sanguínea. São 2 coisas distintas. Tudo bem até aqui, queridos? E aí, pensa, como é que você, ao olhar para o eletrocardiograma, saberá qual é o vaso sanguíneo que está com problema? Não. Se você olhar para esse coração, onde estaria nesse coração as derivações? V1, V2, V3, V4, V5, V6. V1 estaria por aqui. Todo mundo, eu não consigo escrever, tá? Aqui. Mas todo mundo está vendo a minha mãozinha aqui? Aqui seria V1. Então você acha que V1 estaria com a deflexão normal ou alterada? Normal. Aqui seria V2. Normal ou alterada? Aqui seria V3. O que você acha? Algo não está muito normal, porque o V3 pega a região onde teve. Aqui seria o V4. Alterado. Aqui seria o V5. Alterado. E aqui seria o V6, que teoricamente não estaria alterado. Então, saber onde está os eletrodos no coração
ajuda, né, a dizer onde está o problema do coração. E se você pegar das derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, qual delas você acha, olhando para o coração, que estaria alterado? D2, que vem exatamente para cá, e AVF, que vem para baixo. Aí você fala, nossa, então quando essas derivações estão alteradas, essa é a região do coração que está com problema? Esse é o vaso sanguíneo que está com problema? Essa é a lógica de pensamento. Da mesma sorte que o infarto poderia ter acontecido, todo mundo está vendo a mãozinha, nessa região. Ou em qualquer outra região do coração. E aí a gente utiliza, então, as derivações alteradas cardíacas para tentar encontrar onde está isso no coração, sem precisar de abrir o peito do paciente. E a pessoa que está infartada, se você abrir o peito dela, a chance dela ir a óbito é muito grande demais, tá? Show de bola. Deu certo. E aí você pensa, nessa situação, onde você está tendo isquemia, aí a pessoa está em RCP, você está fazendo reabilitação nela. Aí alguém fala assim para você, nossa, tem duas drogas, a droga A, adrenalina, a droga B, acetilcolina. Escolhe um e aplica no paciente. Qual você aplica? Beleza? Porque a adrenalina vai vasodilatar. E para que eu preciso que vasodilate? Para voltar a restabelecer o fluxo sanguíneo. Beleza? Para que a isquemia deixe de acontecer. Sem isquemia, sem hipóxia, ou seja, oxigênio dentro da célula, respiração celular volta ao normal. Bonito isso? E aí se você pensar assim, nossa, eu estou com quase 70% da minha artéria coronária entupida. 70%. Qual é a cirurgia que você tem que indicar? E o que é o stent? Você lembra? Você sabe? O stent é uma mola que você vai colocar, literalmente uma mola, é um tubo, tipo um fio, né? Um canudinho, que é uma mola que distende. Depois eu vou até, quando a gente estiver discutindo no eletrocardiograma, como é que visualiza o infarto, aí eu vou te mostrar exatamente isso. Como é que coloca o stent. Sim, claro, né? Em vídeo. E aí, lógico, você vai perceber que o objetivo do stent é só um. É fazer com que a isquemia pare. Ou seja, para restabelecer o fluxo sanguíneo. Deu certo? Você pode falar mesmo. Da artéria entupida. Você tem que, a placa de ateroma tem que pegar a luz da artéria. Você vai perceber que existe como calcular isso. E aí você, 70% mais, coloca stent. 70% menos, você fala que o fármaco consegue resolver. Tá bom? Você vai caminhando até o local, tem a câmerazinha, você assim, que é aqui. Você deixa o stand lá e incha. Aí o stand volta para passar. Então o stand ele não elimina a placa de ateroma. Não elimina. E perceba que stent a gente coloca em placa de ateroma. A gente não coloca stent em trombo. É outra conversa. Quando a pessoa está com algum trombo, é uma discussão. Quando a pessoa está com placa de ateroma, é outra discussão. Beleza? Vocês já viram a formação de um trombo? Para você perceber o quão diferente é estudar isso